Gohan místico pode se transformar em Super Saiyajin? Essa é uma das perguntas mais debatidas pelos fãs de Dragon Ball, principalmente após os eventos de Dragon Ball Z e os desdobramentos que vieram depois. Afinal, o Gohan que despertou um poder oculto nunca antes visto com a ajuda do Supremo Senhor Kaiô, perdeu a capacidade de se transformar em Super Saiyajin? Ou simplesmente optou por não usar mais essa forma? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa questão e revelar não só o que foi mostrado no anime e no mangá, mas também o que foi confirmado por fontes oficiais e o que é pura especulação. A resposta pode ser muito mais interessante e até surpreendente do que você imagina. Tudo começa durante a saga Majin Buu, quando Gohan é levado até o planeta dos Kaioshins e lá é submetido a um ritual ancestral realizado pelo velho Kaioshin com o objetivo de liberar todo o seu poder oculto. Após horas de concentração e rituais, o resultado final não foi uma transformação visual como a do Super Saiyajin. Gohan não mudou de cor, não ganhou aura dourada, nem mesmo alterou seus traços físicos. Mas sua energia, essa sim sofreu uma explosão gigantesca. Ele havia atingido o chamado estado místico, ou como muitos fãs conhecem, Gohan místico. A partir desse ponto, Gohan já não precisava mais se transformar para acessar o ápice de seu poder. Mas isso quer dizer que ele perdeu a habilidade de virar Super Saiyajin? A resposta direta e oficial é não. Gohan continua sendo um Saiyajin com todas as capacidades típicas da raça, inclusive a de se transformar em Super Saiyajin. O próprio velho Kaioshin nunca disse que ele perdeu essa habilidade, apenas afirmou que ela seria desnecessária dali em diante. Isso porque o estado místico tem como foco liberar 100% do potencial de um guerreiro sem sobrecargas, sem mudanças físicas e sem consumo exagerado de energia. Em outras palavras, ele consegue acessar todo o seu poder sem precisar passar por transformações desgastantes como o Super Saiyajin 2. Isso explica por que, mesmo diante de inimigos poderosos como Super Buu, Gohan preferiu lutar em sua forma mística ao invés de se transformar. Mas o assunto ficou ainda mais confuso quando em Dragon Ball GT, uma obra não canônica, vemos Gohan novamente se transformando em Super Saiyajin em diversas situações. Isso gerou uma série de dúvidas entre os fãs. Se ele ainda podia se transformar, por que não fez isso na luta contra o Buu? E mais, será que os poderes místicos tinham prazo de validade? Será que com o tempo, por falta de treino, Gohan perdeu o acesso ao seu estado místico e por isso voltou a usar o Super Saiyajin tradicional? Embora Dragon Ball GT não seja uma continuação oficial da história principal, essas cenas acabaram perpetuando o mito de que Gohan havia perdido ou abandonado de vez sua forma mística. Para jogar luz nessa confusão, precisamos olhar para materiais oficiais e falas dos criadores. Um exemplo importante está no filme Dragon Ball Z Batalha dos Deuses, onde Gohan aparece claramente se transformando em Super Saiyajin durante o ritual para criar o Super Saiyajin Deus. Isso ocorre mesmo ele já tendo despertado o poder místico anteriormente. Ou seja, sim, ele pode se transformar em Super Saiyajin mesmo após alcançar o estado místico. A cena é clara, objetiva e canônica. Além disso, o databook oficial Dragon Ball Shouzen-Shu também confirma que Gohan ainda possui todas as transformações tradicionais de um Saiyajin, incluindo o Super Saiyajin 1 e 2, mesmo após o despertar místico. Outro ponto que reforça essa ideia é o fato de Gohan nunca ter dito que não podia mais se transformar. Ele apenas escolheu não fazer isso. A ausência da transformação não é uma limitação, mas sim uma escolha consciente de combate. Como ele mesmo diz no mangá, o importante não é a transformação em si, mas sim o domínio total da própria energia. Esse pensamento é até reforçado pelo velho Kaioshin durante o treinamento, quando explica que o estado místico é, de certa forma, superior ao Super Saiyajin, pois permite atingir o máximo do potencial sem os efeitos colaterais da transformação tradicional. Mas então, por que ele voltou a usar o Super Saiyajin em Dragon Ball GT? Bom, aí entramos no campo da especulação.
A própria Toei Animation já admitiu, por meio de declarações de membros da equipe, que isso pode ter sido apenas um deslize de roteiro ou uma decisão estética da equipe de animação. Inclusive, um dos roteiristas da Batalha dos Deuses, Kazuhiko Torishima, afirmou em entrevistas que muitos detalhes em GT não foram supervisionados por Akira Toriyama e, por isso, não devem ser considerados referências confiáveis para entender os limites dos personagens. Portanto, o uso do Super Saiyajin por Gohan em GT deve ser interpretado como um recurso narrativo isolado e não uma regra sobre suas habilidades. Vale lembrar também que, durante o arco do Torneio do Poder em Dragon Ball Super, Gohan luta utilizando novamente seu estado místico. Ele não recorre ao Super Saiyajin, mesmo enfrentando inimigos de alto nível. Isso reforça ainda mais a ideia de que o místico é sua forma de combate preferencial e não uma imposição. E ainda temos o exemplo mais recente e impressionante. No filme Dragon Ball Super Super Hero, Gohan desperta uma nova forma, chamada Gohan Beast, que é uma evolução direta do estado místico, deixando claro que esse caminho, e não o dos Super Saiyajin tradicionais, é o foco da sua evolução como guerreiro. Em resumo, Gohan místico pode sim se transformar em Super Saiyajin, mas ele não faz isso porque não precisa. Seu foco está em formas mais eficientes de combate que não exigem desgaste físico e oferecem um controle total da energia. O estado místico não é uma transformação que substitui o Super Saiyajin, mas sim um desbloqueio completo de potencial. Ele está acima do conceito de transformação. É o próprio Gohan no auge de sua forma base, com todo o seu poder acessível. Quando ele se transforma, como no caso do Gohan Beast, é porque há algo novo surgindo, uma superação ainda maior. Então, da próxima vez que alguém te disser que Gohan não pode mais virar Super Saiyajin, já sabe o que responder.